Pacundê e portaltrets.com.br apresentam PodTrets. Fala, meus queridos, tudo bem? Eu sou a 10, está no ar o PodTrets, o último do ano, o podcast oficial do portaltrets.com.br, trazendo tudo de bom e de ruim que aconteceu com o Atlético Paranaense nessa última semana. Um abraço a todos que estão acompanhando a gente no Facebook, aí lembrando que a gente volta em janeiro com as lives para o YouTube. Eu não sei, eu acho que a gente vai ainda fazer algum PodTrets no Face, mas aí depois vai voltar pro YouTube. Mas depois o programa fica disponível no YouTube, aí no Spotify, no iTunes, no podcast e no Deezer. Marcos Guedes, tudo bem, Marcão? Salve Adé, salve Belo, todo mundo que está acompanhando na live e também todo mundo que vai acompanhar nos agregadores aí durante a semana, enfim, quando forem escutar. Bom, eu quero fazer um destaque porque a gente chega ao último PodTrets aqui do ano, mas a Trets vai ter um lançamento muito especial. É um podcast diferente aí pra vocês. Vai ser lançado o primeiro episódio no dia 9, mas a gente tem aqui uma palhinha e eu queria já soltar, se vocês me permitem. Pau na máquina. Guimarães ficou pelo caminho. Johnny Gonçalves ganhou. Vem o time do Runner metendo lá na frente. Quando o Atlético sai. Pênalti. Pênalti para o Júnior Barranquilla. Se aquela bola entrasse, a gente perderia novamente o título, dessa vez em casa, né? Os outros 3 aí a gente acabou perdendo fora em partidas decisivas. Dessa vez seria em casa e já me veio a pergunta: quando que o Atlético vai ganhar alguma coisa? Sempre chega e nada. Não pode, cara. Todos os jogos fora, cara, a torcida tá botando fé, não pode, entendeu? Tem que ser correto, cara. Não pode entrar essa bola. Cara, como que eu vou levantar da minha cama amanhã se essa bola entrasse? Tem barreira pra bola, ele vai autorizando o conjunto para a esquerda, bateu pra fora! Pra fora! Não é possível que depois o Luciano perdesse. Você merece ser marcado por esse título. E a hora que aquela bola entrou, pá, cara, meu Deus do céu, aí eu chorei. Chorei, tô quase chorando aqui já também, cara. O Atlético conquista o seu primeiro título internacional. Atlético é campeão da Sul-Americana. Tiburón representa el Huracán de las Américas. Bom, esse vai ser o podcast especial aqui do PodTrets, né? Comemorando um ano do nosso título aí na Sul-Americana, a gente vai fazer esse lançamento. Vão ser lançados em 4 episódios, né? O primeiro no dia 9, o segundo no dia 10, o terceiro no dia 11 e, enfim, o último que retrata daí todo o título, toda a emoção, no dia que completa um ano da conquista daquele jogo na Arena da Baixada, o fatídico 12/12. É um formato documental aí, é uma produção diferente. A gente espera que vocês gostem, então esse é o meu destaque inicial. Exatamente, vocês vão curtir, cara. O Marcão fez um trabalho fenomenal aí, entrevistou todos os torcedores aí que aceitaram e foi muito legal, cara. Os 4 episódios estão imperdíveis, então a partir de segunda-feira já tá no ar para todo mundo ouvir. De manhã cedo já, se quiser ir pro trabalho ouvindo, vocês não vão se arrepender, beleza? Gabriel Belo, tudo bem, Gabriel? Tudo certo, também já tô ansioso aí pelo trabalho do Marcos, já converso com ele faz tempo sobre isso. Pedi pra mandar no Zap, mas pelo jeito vai mandar pra um portal muito maior agora do que o Zap, pra todo mundo ouvir aí o trabalho do Marcão. Hoje vamos falar aí sobre o jogo especial, né? A nossa despedida, quarta-feira, e também sobre muitos outros assuntos aí. Fica ligado com a gente que você não vai se arrepender. Exatamente. Antes vamos ouvir o recadinho da Pacundê. Ajuda a Pacundê aí nesse final de ano. A gente precisa de muita ajuda aí. 5, cara, a gente consegue manter aqui o PodTrets e os outros podcasts que você provavelmente já tenha ouvido a gente falar aqui. Ajude a gente nesse fim de ano aí, que os nossos planos para Pacundê pro ano que vem e pro PodTrets, enfim, são grandes. É só entrar lá na pacundê.com.br, vai ter
É bem rapidinho, cara. Você coloca teu cartão de crédito ou gera um boleto que você paga R$5 por mês ali. E, cara, se vocês soubessem a diferença que dá 5 pila por mês, vocês com certeza ajudariam a gente. Beleza? Mas vamos ouvir o recadinho. Fala galera, tudo certo? Aqui é o Pufo Germano do InsôniaCast. Eu tô aqui para lembrar que esse podcast que você está ouvindo agora é uma produção da Pacundê. A Pacundê é um selo de podcasts que depende da sua ajuda para continuar com a sua programação e estrutura. Então vai lá, acessa pacundê.com.br e ajude com valores a partir de R$5 mensais. Sendo apoiador, além de você contribuir com os programas, você pode participar de sorteios exclusivos, participar de programas, ganhar brindes e tudo mais. Lembrando sempre que o InsôniaCast é quinzenalmente às quintas-feiras aqui na Pacundê. Show de bola, valeu Puff. É nóis, pedindo novamente, ajudem a gente. Hoje a gente vai falar sobre, como o Belo adiantou aí, a gente teve uma quarta-feira muito especial, né, cara? Lá na Baixada, o jogo contra o Santos, muito mais do que um jogo especial, foi praticamente uma despedida para vários jogadores, além os que vão sair do Atlético, até os que vão ficar no Atlético já saíram de férias, então o jogo de amanhã contra o Avaí vai ficar meio que perdido aí na história, porque quarta-feira jogamos contra o Santos, cara. E foi além do jogo, além da nossa vitória, que a gente vai passar os números daqui a pouco, o entorno dele foi muito legal. Após a entrevista coletiva do Paulo André foi bem legal também. Então vamos comentar sobre tudo que aconteceu nessa quarta aí, cara. Um dia muito especial, deu um ano muito especial com o Atlético. Passa os números, Marcão. Bom, o Atlético ganhou de 1-0 do Santos e teve 50% de posse de bola, assim como o Santos, né? Teve 3 finalizações certas, o Santos também teve 3 finalizações certas. O Atlético teve 6 finalizações erradas, o Santos também teve 6 finalizações erradas. Foram 366 passes do Atlético com 80% de precisão, 364 do Santos com 84% de precisão, 6 escanteios para o Atlético e 3 para o Santos, 12 desarmes para cada lado, faltas foi 16 para o Atlético e 9 para o Santos, defesas 3 do goleiro Santos e 2 defesas do goleiro Everson. Igual o cara tweetou, o goleiro Santos do Atlético, o goleiro do Atlético Paranaense se chama Santos, mas o goleiro do Santos não se chama Atlético Paranaense. Vamos ouvir o professor sobre o jogo aí, antes da gente comentar. Jogo extremamente difícil. O Sampaoli taticamente conseguiu nos surpreender no primeiro tempo. Ele já tem um 9 que não é de mobilidade, que é o Sacha, e ele tirou e colocou mais um meio-campista, e isso dificultou bastante o encaixe da nossa marcação ao longo de todo o primeiro tempo. O Evandro recebeu muitas bolas com um pouco de liberdade, que a gente não estava conseguindo achar o timing da pressão, da dobra de marcação. E felizmente a gente conseguiu corrigir isso no intervalo, e no segundo tempo acho que nós fomos superiores à equipe do Santos e merecemos a construção do resultado a nosso favor. Isso aí, cara, todos os comentários da nossa live são perguntando de contratação. Mateuzinho do América, Blandi, o atacante da Chapecoense, Marinho. Calma, galera, calma. Cara, vocês estão chutando esses nomes ou vocês viram não, eles notícias assim? estão sugerindo. Sugerindo, perfeito. Eles estão sugerindo. Acho que o único que ficou um pouquinho ventilado foi o do Everaldo. O Mateuzinho também. Mateuzinho saiu no mesmo tempo, né? Mas de resto é tudo no aleatório. Tá, foco. Vamos. O jogo foi bom. O Atlético mais uma vez fazendo uma ótima partida. Eu acho que se a gente pudesse escolher um roteiro melhor, a gente não conseguiria, porque realmente a galera tava querendo muito que o Marco Ruben fizesse um gol, né, cara? Tanto que até o cara do microfone se excedeu. O cara ficou completamente alucinado, cara. Foi muito legal, né? Ah, mas foi demais, né? Naquele momento que ele fez aquele gol, acho que todo mundo ali sentiu... Todo mundo queria aquilo, né? Que ele fizesse um gol, porque essa ideia do canto do narrador... na hora do gol é uma coisa desse ano, né? Acho que, se não me engano, não tinha no passado. Podia até ter, mas pegou esse ano. Pegou esse ano, e muito por causa do Marco Ruben, né? E ficou muito bom. Não, aquele jogo contra o Boca que eu acho que foi o jogo que a galera falou, não, é legal fazer isso. Então, e é muito por ele, né? E ele começa o ano, o Atlético começa o ano, né, na Baixada com o gol dele de cabeça, lá naquele amistoso contra o Guarani, acho que do Paraguai. E depois acaba o ano também com o gol dele de cabeça, então foi, acho que o roteiro perfeito. E acho que
Acho que só faltou uma coisa, na realidade, que era isso que eu queria falar. O Daronco não ter acabado o jogo antes do Bruno fazer o gol. Cara. O Bruno ia fazer aquele gol. Ele ia fazer o gol. O cara tava 4-2. Perfeito. Na minha cabeça ele fez aquele gol. Ele fez. Ele continuou e né? Foi incrível aquele momento. Mas essa do Marco Ruben foi realmente o grande momento da quarta-feira. Todo mundo tava esperando que pudesse fechar daquele jeito. Mas na hora que aconteceu, que caiu a ficha do pessoal, acho que foi difícil não se emocionar ali, porque foi o último Marco Ruben, né? O Marco Ruben. Isso aí ficou muita marca esse ano, foi muito legal. Um episódio muito bom desse ano foi, além do Marco Ruben, né? De tudo que ele ajudou a gente, mas essa questão aí do nosso animador, que muita gente não gostava. Acho que esse ano encaixou, né? Certinho. Muito por conta dele. Tomara que o próximo jogador que o Atlético contrate pro ataque tenha nome e sobrenome, né? Daí vai dar pra fazer de novo. Tipo, Lucas Prato! Eu gostaria de cantar isso aí. Agora, isso não mais. Mas sobre o jogo, o Atlético controlou muito bem o ritmo do jogo, assim. Acho que teve um pouco de sofrimento no primeiro tempo. O Santos teve algumas chegadas que assustaram o Santos, mas o Atlético foi equilibrando. Depois teve o lance da expulsão que ajudou um pouco, mas assim, o time do Barros, ele tem, embora não dê pra chamar tanto de time dele ainda, né, porque tem muito do trabalho do Thiago, mas é um time que consegue controlar assim o jogo, mesmo que não tenha a posse de bola, às vezes exigindo um pouco mais do goleiro, mas é um time equilibrado. Quero ver mais desse time no Campeonato Paranaense, agora que o Paulo André acho que vai passar esse trecho também, não é que o Paulo André já confirmou ele como técnico do Aspirantes, né? Mas foi um jogo positivo. Acho que a gente esquece às vezes nesse final de ano os times que o Atlético enfrentou, né? O Atlético enfrentou agora uma equipe que estava em segundo lugar, né? E a gente ganhou mais um jogo, ganhou do vice-líder. Então, é muito resultado bom se acumulando contra bons times. E acho que a gente não pensa tanto nisso às vezes, porque o ano já tá meio resolvido, né? Mas não pode deixar de lembrar que o Atlético venceu mais um grande adversário dentro de casa. A campanha do Atlético depois do título é absurda. É uma derrota só. Só cara, a gente jogou demais. Esse ano a gente fez o melhor Campeonato Brasileiro fora de casa. Sim. É um absurdo isso, cara. Pra um time que vinha muito questionado sobre isso, cara, o ano do Atlético foi muito bom. E o mais diferente de tudo isso é que jogou o primeiro turno inteiro poupando jogadores, Sim. né? Teve, óbvio, partidas com o time principal, mas ali chegou um momento que o Atlético chegou a enfrentar Boca, ir pro Japão, e tinha mais um mata-mata, acho que pela Copa do Brasil, no meio do caminho, que todos os jogos, em 3 semanas, teve que jogar o Campeonato Brasileiro com os reservas. Então também tem essas questões que eu acho que dão mais crédito ainda para essa campanha absurda do Atlético. Sobre o jogo, eu concordo que o Atlético realmente não fez... Acho que no primeiro tempo o Santos teve ali, como o Eduardo até falou, teve mais chances, né? Teve mais volume de jogo. Poderia até ter feito um gol, acho que ali o Atlético teve umas bobeadas, deu uma oscilada, mas voltou pro segundo tempo muito sólido, né? E fazendo essas apresentações que a gente tá acostumado a ver o Atlético fazer. Porque é um time que consegue controlar o jogo e se impor tecnicamente, porque ele muda o Rony pro lado direito do campo para jogar em cima do Luan Pérez, acho. E o Rony cava uma expulsão, acha o gol. Tinha amarelo, né? Ele acha uma assistência, né? E cava a expulsão do jogador. Então acho que o Eduardo também leu bem o jogo. E o Atlético voltou com uma outra postura pro segundo tempo. No segundo tempo o Santos não teve tantas chances como teve no primeiro. O primeiro a marcação realmente não estava tão encaixada. E no segundo tempo o Atlético jogou muito bem. Acho que poderia ter sido uma vitória mais elástica. Se não fosse um pouquinho de intranquilidade na hora de decidir ali naqueles últimos passes. Mas eu acho que o saldo do jogo, o Atlético realmente enfrentou uma equipe, como você falou, muito boa. Uma equipe que o Sampaoli realmente tem que tirar o chapéu, porque os jogadores não são tão acima da média, assim, e ele consegue montar uma equipe competitiva que joga um bom futebol. Mas o Atlético tá jogando, pra mim, o segundo melhor futebol do país, porque o Flamengo tá roubado, infelizmente. Você falou do Rony, né? Acho interessante que a gente falou do Marco Ruben também. Dos 16 gols do Marco Ruben pelo Atlético, 6 foram com assistência do Rony, né? Sendo que nos últimos 4 foram com assistência do Rony. Então essa conexão funcionou muito durante o ano. Esse cruzamento do Rony pro Marco Ruben muito preciso, seja do lado esquerdo, quando ele cruza mais para dentro, ou seja pelo lado direito, quando ele desce lá e tem muita
intensidade física, e ele tá melhorando aí a parte técnica no cruzamento. Se acharam muito esses dois, o Rony e o Marco Ruben, vai ser uma dupla aí que vai dar saudade. O Rony, pra ele ser um jogador perfeito, é só ele saber matar a jogada. Então, enquanto tiver um cara que sabe fazer isso do lado dele, ajuda pro time, né? Alguns jogadores já saíram de férias, como eu tinha falado no começo, pro jogo contra o Avaí. Aí a gente vai com um time completamente alternativo aí, né? Muito alternativo. Então, porque quem saiu de férias? O Adriano, Bruno Guimarães, que por mais que todo mundo negue aí... Não, inclusive tem sonoro do Paulo André. Negando. Léo Pereira, Everton Felipe, Tchau e Benção, né? Jonathan, Léo Cittadini... Gostei do Everton Felipe nos bastidores. Na resenha. A resenha é bom. O Lúcio, Madison, que surgiu uma possibilidade de continuar ano que vem. Marcelo também, Tchau e Benção, não volta mais. Márcio Azevedo, Marco Ruben não volta mais. Nicão, que fez uma cirurgia no nariz e nem chegou a jogar. Robson Bambu, Rony, Santos e Wellington. Vamos ouvir o Paulo André falando sobre as saídas do time principal. Com relação ao Bruno, deixar bem claro que não há proposta oficial, não há nada certo com ninguém, tá? O Bruno sai hoje de férias e se apresenta dia 6 de janeiro, assim como o Léo Pereira, assim como os demais jogadores que têm contrato, tá? O mercado, ele é dinâmico, ele acontece desde sempre, né? Então, desde julho a gente vem buscando oportunidades de acordo com o perfil de contratação do Atlético, para que a gente possa encontrar melhores soluções, entendendo, né, qual é o público-alvo que a gente busca. Evidentemente que com a saída do Marcelo, essa sim oficial, e com a saída do Marco Ruben, essa também oficial, a gente busca jogadores de frente e de beirada para poder nos ajudar e tentar, da melhor forma possível, manter ou melhorar o nível de atuação da equipe para o ano que vem. Assim, eu entendo que a parte dele, né, o clube ele não pode se manifestar a não ser que tenha um contrato assinado, né? Mas o Bruno Guimarães estava chorando copiosamente, né? Diz que chorou o dia inteiro. Primeiro, ele estava machucado. Sim. Tipo, se ele fosse continuar para o ano que vem, ele não ia ter entrado em campo. Como foi o caso do Léo Cittadini. Daquele jeito ainda, né? Rasgando só tudo. Não, e no finalzinho, assim, ele tirou a bola e beijou o escudo. Vocês viram isso? Na primeira jogada dele, ele deu uma bicuda na bola e beijou o escudo do Atlético. Segundo, toda a história do advogado em Madrid, o empresário dele é muito ativo nas redes sociais também, que dá algumas pistas, né? Ali, volta e meia, bota uma fotinha em Madrid, uma fotinha na Espanha, que dá a entender a ideia da opção de compra e simplesmente ele ser o melhor volante aí do Brasil no ano, quem sabe. Eu tenho o Alexis no WhatsApp, eu mandei pra ele quando ele foi pra Madrid, né? Falei, daí, tô de olho nessas viagens aí. Ele respondeu, tudo no tempo de Deus. Então provavelmente vai sair, né? E assim, pra mim foi um dos mais especiais, em termos técnicos, foi o melhor que eu vi jogar. Foi o que teve mais impacto positivo no campo, em sentido de liderança, técnica até, de pegar a bola na defesa e ir construindo a jogada até o ataque, participar em momento decisivo, ele aparecer, fez gol em final de Copa do Brasil pra gente. Então acho que vai deixar muitas saudades, mas é um cara que a história dele com o Atlético ainda não acabou. E isso acho que dá pra ver. Eu nunca tinha visto tamanha identificação assim com um jogador, com a torcida do Atlético, do nível que foi naquela saída ali, as fotos que a gente viu da galera no estacionamento fazendo fila e ele atendendo todas as pessoas, e dá pra ver que o carinho é recíproco, né? Sim. A torcida gosta muito dele e ele gosta muito do clube e deve muito ao clube. Então acho que Bruno Guimarães vai deixar muitas saudades, vai ser a mesma coisa assim no começo do Lodge ali, vai ser difícil repor, dificilmente a gente vai repor com a mesma qualidade, quem sabe tem até que mudar o estilo de jogar. Mas é um cara que, assim, não tenho nem palavras para definir. Antes do Belo falar, eu quero abrir uma enquete aqui. Você que tá na live e você que tá ouvindo depois no agregador, aí mande pra gente. 2 perguntas. O Bruno Guimarães é o melhor jogador técnico que você já viu jogar no Atlético? E se não, quem é? Porque eu acho que tem muito conflito, pode ter conflito de gerações, assim. Eu acho que cara. Que eu vi jogar... Tecnicamente, ele foi o melhor jogador que eu já vi no Atlético. Que eu vi tecnicamente também. Ele é monstro demais, joga demais. Muito. E é isso. Eu acho que tem outros jogadores que a gente pode citar. Eu de cabeça aqui, que é um cara que sempre fala, que é o Zé Roberto, que jogou no Coxa também depois. Esse cara aí, todo mundo fala que esse cara era tipo o Pelé das Araucárias. Ele só não foi pra frente porque ele gostava muito
daquilo que a gente gosta também. Que estamos tomando. Exatamente. Então, mas assim, tecnicamente, Bruno Guimarães é o melhor jogador que você já viu no Atlético? Responda a gente aí no nosso Twitter, Threads Oficial. Fala aí, Belo. Bem, respondendo a pergunta antes de tudo, pra mim é ele e o Lodge. Eu coloco os dois exatamente no mesmo patamar. Lodge joga demais também. A diferença é que o Bruno Guimarães ficou mais tempo, né? E ganhou um título a mais, né? E esse mais tempo que ele ficou também gerou um gol em final de Copa do Brasil. Então ele acaba, que por consequência, sendo maior. Mas em qualidade eu acho que os dois estão no mesmo patamar. Os dois são craquíssimos, pra mim são os dois principais aí. Que eu vi jogar no Atlético, mas por essa questão de grandeza, acho que o Bruno Guimarães fica 0,1% na frente, né? Quanto à negociação dele nas últimas horas, aí nós tivemos algumas novidades, né? Parece que o Atlético de Madrid, segundo saiu em algumas fontes, talvez não priorize a compra dele em janeiro, porque o Simeone quer um atacante, o time está sofrendo com gols nesse começo de temporada, o Morata não está indo, desde a saída do Griezmann, né? E o Chelsea foi liberado pela FIFA, né, para fazer compras já em janeiro, e o Chelsea já tinha uma sondagem bem forte pelo Bruno antes, então ficou um pouquinho mais talvez entre dois destinos nesse momento, mas se o Chelsea entrar para superar a proposta, eu acredito que consiga, mas aí tem que ver qual vai ser o posicionamento do Atlético de Madrid, que tem a prioridade, né? Mas essa é a novidade do momento, né? Quanto a isso, antes a gente pensava só no Atlético de Madrid por causa da proibição do Chelsea, agora o Chelsea, se quiser, pode entrar no jogo também, né? A gente conversou sobre isso ontem, né, Marcão? Sim. Eu falei pra ele que eu gostaria muito de ver o Bruno jogando a Premier League, mas nesse momento eu queria que ele fosse jogar no Atlético com o Lodge lá. Eu acho que vai ser muito legal, cara, muito... Eu esqueci a palavra agora, mas ver dois jogadores do Caju entre os maiores num time que tá em ascensão, né, cara? O Atlético de Madrid fez um dos maiores investimentos da história deles pra esse ano. Eles estão com um time foda e tem tudo pra ir longe esse ano. Nessa temporada, né? Que é esse ano. Pelo que já saiu na imprensa inglesa, o Chelsea terá em janeiro 150 milhões de libras na mão do Lampard pra ele decidir. Então, é grana. Mas sobre o Bruno, enfim, tudo que vocês já falaram, realmente a identificação, a forma que ele abraçou o Atlético é muito especial. Achei muito legal ele ter pego o microfone lá no final do jogo, mesmo que ninguém tenha entendido nada que ele falou. O que ele falou eu entendi, o que eu não entendi foi o que o Rubem falou também. Porra nenhuma. O Rubem não dava pra entender nada. Então, nem do Bruno eu entendi, eu tava lá em cima, então tava difícil. Mas, pô, é um daqueles caras que daqui a 10 anos, assim, vai ter um pessoalzinho aí novo atleticano, né? Pessoal que vai ter aí 16, 17 anos e a gente vai falar com todo o orgulho do mundo pra essa piazada aí que a gente viu o Bruno Guimarães jogar, né? Pelo Atlético, porque ele vai estar num alto nível do futebol, pelo menos é o que a gente espera, se nada atrapalhar ele, porque é um craque, é um jogador nível de seleção. Daqueles casos aí que é muito raro se tem um clube, e a gente teve dois de uma vez só, né? Isso que é mais especial ainda, né? Teve o Lodge e o Bruno, dois jogadores para futuros, para muita estrela aí na Europa e na seleção brasileira. Então, que momento iluminado a gente viveu, e acho que mais que isso, a gente aproveitou esses jogadores para conquistar 2 títulos. Isso que é importante. A gente não saiu, técnico, né? A gente não saiu só com o dinheiro da venda, não foi que nem o Santos com o Rodrigo, por exemplo, que jogou muita bola, que fez sucesso, saiu muito caro, mas não ganhou título. Então a gente pode se orgulhar mais disso ainda. Ou até pior, o caso do Curitiba com o Ian Couto agora, que quem sabe pode ter que vender sem aquele moleque estrear, do Fluminense que chamou também. A hora que ele começou a jogar pra caralho, ele já tava vendido já. Antes dele estrear profissionalmente, ele já era vendido pro Watford. Não, dá pra pegar uns exemplos até, só pra ver como isso aí que rolou com a gente é raro. O Flamengo teve o Paquetá e o Vinícius Júnior, 2 grandes jogadores também. O Flamengo é um grande clube e eles também não ganharam títulos. Então o Atlético tá muito iluminado com isso, sabe? Foi algo realmente muito especial que aconteceu aqui. E sobre o ano que vem, o Paulo André falou também qual o perfil de contratação que o Atlético procura. Bom, o perfil se mantém, né? Historicamente, o time que o Atlético quer ver em campo é um time vertical, um time intenso, um time aguerrido. Nós buscamos jogadores com esse perfil bem claro. São jovens, atléticos, rápidos, intensos, com qualidade técnica. Evidentemente que a gente entende que o mercado hoje é escasso, que os valores são absurdos, né? Mas sempre há oportunidades, e com a equipe de trabalho, de scouting, de observação, de acompanhamento, a gente sempre tem encontrado boas soluções. Algumas delas a gente
começa pelo Campeonato de Aspirantes, pelo Campeonato Paranaense. A gente vai ver bons jogadores, como o próprio Denner, que veio do Juventude, o Elias, que veio do Santa Cruz, o outro Elias, que veio do Sport já no meio do ano. Temos também o Léo Gomes vindo do Vitória, temos o próprio Eric, que veio do Operário esse ano, da Série C, né? Vitinho, Pedrinho, todos jogadores jovens e promissores, com um perfil muito atlético, muito agressivo. Lucas Alter, o próprio Abner Vinícius, que veio da Ponte Preta, o Kelvin, que veio do Guarani de Palhoça. Ou seja, são jogadores que a gente vai encontrando no mercado de forma a solucionar problemas competitivos quando a gente fala de questões financeiras. Não podemos competir com os principais clubes do país com relação a salários e investimento em jogadores, mas podemos, de outra forma, tentar alcançar o mesmo padrão de rendimento, apostando em jovens talentosos, que esse sempre foi o DNA do clube, e essa é a forma de trabalhar, pensando em médio e longo prazo, que o Atlético sempre apresentou à sua torcida e tem tido sucesso com isso. Por isso, manteremos essa mesma postura e essa mesma composição nas contratações que virão. Eu derrubei a minha cerveja aqui durante a fala do Paulo André e vou lá pegar um pano para limpar. Mas eu queria que vocês falassem sobre duas coisas aí. O que ele falou é meio óbvio para quem já acompanha o Atlético, que essa é o DNA do Atlético, em jogadores promissores e baratos, e o Atlético tem conseguido fazer isso, né? O Bruno Guimarães é um próprio, né, que a gente fala muito do CT, do Caju. Ele veio para completar a formação dele, que ele não foi formado pelo Caju, como é o caso do próprio Lodge, como é o caso do Léo Pereira, que estão aí desde os 13 anos. Duas informações que eu queria que vocês comentassem. Primeiro, a confirmação do Eric no Paranaense, que a gente falou sobre isso na semana passada. E segundo, sobre a notícia que a gente teve no dia praticamente seguinte do último programa, que o Bruno Rodrigues não joga mais pelo Atlético. A gente tinha falado já que ele tinha um contrato mais curto, que ele precisava renovar para jogar. E não vai renovar, né? Essa semana aí pediu... deu tchau pra torcida. Bom, primeiro falando sobre o Eric. Eu acho que ele não devia jogar o Campeonato Paranaense, sinceramente. Eu acho que ele já é jogador pro elenco principal, já devia estar jogando no elenco principal, inclusive devia ter tido mais oportunidade de ter jogado nesse ano. E se ele for descer para jogar partidas esporádicas, como foi o Cittadini esse ano e o Rosseto, que desciam, jogavam partidas esporádicas às vezes, mas serviam exclusivamente o time principal. Porque eu acho que o Eric, para mim, ele pode ser o substituto ideal, pensando em moldes de Atlético, pro Bruno Guimarães. Não que vá suprir exatamente a função do Bruno, mas adaptando a função, eu acho que ele é o cara do meio de campo. Nossa, a gente falou isso no último Atletas TV. Teve um cara que ficou completamente encelecido, velho. Ele falou que a gente, inclusive, deve ganhar dinheiro do Eric pra falar que ele vai ser o substituto do Bruno Guimarães. Eu ganho. Exclusivo aqui. Eu vi o cara, assim, eu falo pelo que eu vi, não que eu entenda mal, sou o rei do entendimento do futebol, mas, pelo que eu vi dele jogar, o cara é muito bom jogador. Muito bom mesmo. E eu acho que é uma possibilidade dele ser o substituto. Agora, sobre o Bruno Rodrigues, eu não sei qual que era a questão contratual dele, até em termos de propostas, porque ele teve uma boa Série B, às vezes recebeu uma proposta melhor, né? E vai para outro lugar, que é buscar outras oportunidades. Mas eu achei uma perda considerável, porque aquela clássica situação que o cara nunca conseguiu deslanchar, e bem na hora que ele consegue ter uma sequência maior de jogos e mostra que é bom e consegue mostrar que, beleza, esse cara pode ser uma possibilidade pro time, ele vai embora. Acho que um exemplo do que aconteceu assim parecido, não nos mesmos termos, mas o Edgar Júnior no Atlético. O Edgar foi um cara que teve vários empréstimos e quando ele volta de um empréstimo bom, acho que do Joinville, se não me engano, ele acaba ficando pouco sendo utilizado de ponta direita, como ele nunca era usado de centroavante, e acaba saindo e no Bahia faz um monte de gol, vai pro Japão, faz um monte de gol. Então eu acho que é um caso que o Atlético acaba perdendo um cara que podia jogar nesse Campeonato Paranaense. Bem, sobre o Eric, acho que eu já falei algumas vezes aqui, mas não custa reforçar. Acho que é o grande erro do Atlético esse ano foi o Eric. A forma que tratou o Eric, porque pensando no ano passado, por exemplo, o Bruno Guimarães jogou o Paranaense, ele tinha chegado no Atlético em 2017, né? Não chegou a ter muita sequência naquele time profissional, que era comandado pelo Fabiano Soares, né?
Daí no Paranaense ele jogou, a gente descobriu ali o real potencial dele. Naquele ano mesmo ele já passou a ser uma peça importante do profissional, fez vários jogos, foi reserva durante muito tempo do Útil, que eu acho... Não fala mal do meu argentino. Eu não posso falar muito aqui o que eu penso, porque senão eu vou ser opiniões denunciado. impopulares. mas ele ficou na reserva ali durante um tempo ano passado, o Bruno Guimarães, mas mesmo assim ele já foi importante naquela campanha, ele já fez bons jogos. Foi claro que acho que a gente viu mais dele esse ano, mas ano passado ele já fez bons jogos, teve as suas oportunidades. Não era sequer cogitado que ele jogasse o Paranaense esse ano, né? No caso do Bruno Guimarães. O Eric desse ano jogou muito bem o Paranaense, na minha opinião foi o melhor jogador do Atlético no Paranaense. Teve algumas outras boas peças, o próprio Kelvin, né? O próprio Vitinho, mas o Eric pra mim foi o grande destaque do Campeonato Paranaense desse ano. E foi isso. Ele não jogou mais, ele não jogou no profissional. Acho que teria que ter acontecido a mesma coisa que aconteceu com o Bruno ano passado. Claro, o Atlético esse ano tinha melhores opções no meio campo. Teve o Léo Cittadini, que quando entrou no time jogou muito bem. Mas também teve muitos jogos em que o Eric podia ter entrado e ele não entrou. Esses jogos que ele podia ter entrado e não entrou, pra mim foram os grandes problemas. O Cittadini realmente começou, quando ele entrou no time, arrumou o meio de campo. Mas a gente tem que lembrar, a gente falou várias vezes nos programas, que antes dele entrar no time, ele também não recebia chances. E o Thiago Nunes cansou de colocar Lúcio Gonzalez, Nicão por aquele setor, Bruno Nazário, e eram jogadores que entravam inúmeras vezes e não correspondiam. E o Cittadini não recebia a chance. Quando ele recebeu a chance dele, ele virou titular e deu no que deu, né? O Atlético foi campeão e tudo mais. Mas ele também demorou para dar chance pro Cittadini, imagine pro Eric, que era um cara que vinha ali numa escala abaixo. Então acho que nesse tempo que ele rodou com Lúcio, Nicão pelo meio, Bruno Nazário, o Eric poderia ter ganho algumas chances. Até você adiantaria o Bruno Guimarães para jogar um pouquinho mais na frente, ou faria dois jogadores que funcionariam de suporte mesmo e liberaria mais os laterais, não sei, fazer alguma formatação tática para colocar os dois com o Wellington no meio de campo. E acho que foi uma coisa, se não me engano, não foi escalado em nenhuma oportunidade esses três juntos. Exatamente. Então assim, o Eric, ele assim, pegando pela parte técnica, assim, e pelo que a gente vê até de bastidores dele, do que ele já falou, ele não parece estar muito esquentando a cabeça de jogar de novo o Paranaense, né, e tudo mais. Mas eu tenho muito medo que ele perca a motivação e que ele, assim, o Atlético tenha lá arrasando lá no time principal e ele lá no Paranaense olhando para aquilo, né. Eu me preocupo com isso, ver se isso pode abalar ele de alguma forma. Mas eu acho que o Atlético precisa fazer um acompanhamento, né, que eu acho que aconteceu isso com o João Pedro. O João Pedro foi um cara que aconteceu isso. O Atlético tava... O João Pedro, eu lembro que ele... Qual Libertadores que a gente jogou antes dessa? 2017. Ele era o 10 do Atlético pra Libertadores, cara, no começo do ano. E daí no fim não rolou, jogou Paranaense, foi campeão e no fim tá aí, né, cara? Ninguém sabe o que fazer com o João Pedro. Então eu acho que o Atlético precisa acompanhar, porque realmente o Eric é um ótimo jogador, eu falo sem medo, por mais que os caras ficam bravos com a gente. Vamos ver o que vai dar dele no ano que vem aí, né? Então, assim, se jogar bem, é tudo pra subir rápido. Então, tem essa questão. Já que quer escolher que ele jogue de novo o Paranaense, você não pode deixar que ele perca a motivação. Acho que isso é uma chave aí. E se ele jogar bem o Paranaense de novo e não jogar no principal em 2020, daí eu acho que é o caso do Eric pensar em outro destino aí pro bem da carreira dele. Mas, enfim, eu acho tudo isso meio absurdo, assim. Porque se o cara já fez um Paranaense em que ele foi muito melhor do que a média da competição, ele não teria que jogar de novo, mas ele vai. Enfim, é algo que eu sou muito contrário, mas vai acontecer. A gente espera que o Eric tenha um bom desempenho. Quanto ao Bruno Rodrigues, que eu não falei ainda, eu até compreendo um pouco ele talvez querer um outro destino profissional já no elenco principal, assim, já de cara. A gente não sabe qual é a proposta que ele tem, creio que em breve vai aparecer, mas talvez ele não queira, enfim, ele não tenha essa disposição nesse momento de jogar no time de aspirantes. Ele tá pensando já em jogar numa equipe principal, né? O que eu entendo, não sei se é o certo no momento, mas eu entendo a visão dele. Pro Atlético é uma perda nesse momento, seria uma peça interessante, mas acho que o Atlético também tem outros jogadores que podem fazer um bom Paranaense. O Alexandre Vieira na live aqui falou que o Eric é desperdício jogar no Paranaense, que ele é bom de bola, deveria sim estar no time de cima. Além de bola, ele é um cara do bem, não curte a noitada, ele se cuida, tem um futuro promissor.
Concordo com vocês, ele tem potencial para ser substituto do Guimarães, dadas as devidas proporções. E o Bruno Lima tá reclamando que a gente não lê os comentários da live. Bruno, pergunta aí alguma coisa que a gente responde, tranquilo. Primeiro, pelo que eu vi, esse foi o teu primeiro comentário. Teu primeiro comentário é reclamando que a gente não leu os comentários. Mais uma coisa do Eric. Acho que o jogo-chave pra mim do ano foi aquele do Corinthians. Já tinha comentado isso também, mas ele jogou muito aquele jogo. Ele fez gol, né? Fez gol. Eu acho que ele foi, assim, junto com o Tony Anderson, foi o melhor jogador do Atlético naquele jogo. E ele não apareceu mais depois daquele jogo como titular, né? Vai aparecer agora, né? No jogo do Avaí, na última rodada. Thiago Nunes foi um grande técnico pra gente, mas era um teimoso do cacete, inclusive, né? ele acho que ele vai ser o principal nome do jogo contra o Avaí aí, o Eric. Tomara. Gol, e também vai ter oportunidade. Eu, se não me engano, ali pelas prévias que eu tava vendo, vai jogar o Pedrinho e o Vitinho, né? Opa! Juntos. Vai ser uma prévia mesmo pro Paranaense. Ou seja, o Eduardo já tá se preparando. Exatamente. Antes de falar do Eduardo, o Paulo André falou sobre o novo treinador, o que o Atlético busca. Bom, com relação a treinador, a gente continua na nossa busca, né? São posições extremamente estratégicas, é o cargo de liderança técnica mais importante do clube. E a gente vem tratando disso internamente, junto com a presidência, junto com o Petralha. Essas questões ele sempre conduz pessoalmente, então brevemente vocês terão novidades, assim espero. Tá na mão do vovô, resumindo. E no mesmo dia saiu notícias que tá esquentando o teu sonho, o Gabriel Belo. Mudou até o nome. Tirei já pra não zicar. Tem tudo pro Ceni vir, né? O advogado dele é amigo do Paulo André, porque o advogado dele, se eu não me engano, era o advogado do Bom Senso Futebol Clube. Posso estar falando uma merda gigante, mas eu acho que não. Eu acho que é isso mesmo. E estão conversando, né? O Ceni deu uma declaração aí nesse final de semana, também perguntaram. Ele falou que dinheiro não é tudo e que ele tá atrás de um bom projeto. Então, o melhor projeto. Isso depois que perguntaram se ele ia permanecer, né? E perguntaram especificamente do Atlético. Falaram do Atlético também. E ele deu essa resposta. Tá muito parecido com uma novela vivida aí uns tempos atrás. Recentemente. Então, tá muito parecido, só que agora é o contrário, né? E feito do jeito certo, porque ele vai terminar o ano e tudo mais. Mas eu acho que muito provavelmente, eu vou dar isso aqui não é informação, hein? É um chute. Segunda-feira, provavelmente já vai estar acertado, que daí vai acabar o contrato dele, né? Ele vai acabar o campeonato no Fortaleza. Acho que já tá muito próximo, pelo que ele vem falando, pelas situações que vem acontecendo, porque o advogado vinha no CT do nada, né? O último advogado empresário que foi no CT, a gente sabe o que aconteceu, né? Exatamente. Então, acho que o Ceni é o nome, tem o perfil também, acho que é o perfil que o Atlético busca, é parecido com o Ceni, tanto dentro de campo, pela postura dentro de campo, também fora, né? Um cara novo, que tá começando agora, e o Atlético visa oportunizar, né? Então, que venha, se for ele mesmo, o treinador, que venha e toda a sorte do mundo. Acho que nenhum tipo de rixa do passado, em questões de Libertadores 2005 e essa rivalidade que o São Paulo pode atrapalhar. Culpa, né? Pra torcida que pensa de uma maneira passional, eu acho que até faz sentido, sabe? Porque foi um cara, ele era o símbolo daquele São Paulo e foi muito doído aquela saída da arena em 2005 e tudo mais. Mas eu acho que em termos profissionais não tem. O cara, a partir do momento que ele botar a camisa do Atlético, começar a suar lá na social do Atlético, que o bicho sua um monte na beira do gramado, a gente vai estar apoiando ele e ele será o técnico do Atlético, né? Isso, enfim, não é informação, né? Você tá... Eu perdi um comentário aqui, cara, de um cara que já tava xingando o Ceni no começo aqui da transmissão, cara. Mas eu perdi aqui agora, não sei o que aconteceu. Mas eu acho que a torcida do Atlético, ela precisa tentar separar o técnico do jogador, né? Então o Ceni não tá vindo pra ser o goleiro do Atlético. O Ceni tá vindo pra ser o treinador do Atlético. Então, e se viesse pra ser o goleiro, eu ia adorar. Ia ser bom, porque ele era bom também, mas o que a torcida precisa analisar são os trabalhos dele. Ele tem 2 trabalhos, né? Um no Fortaleza que é muito bom, né? É irretocável o trabalho dele no Fortaleza. Ele ganhou praticamente tudo que ele podia ganhar lá. O Fortaleza tá confirmado na Sul-Americana do ano que vem. Então, e o trabalho no Cruzeiro, que a gente sabe que tá mais claro possível. O presidente do Cruzeiro falou não sei se vocês viram um vídeo que o cara tá falando que vai matar o jogador do Cruzeiro lá, se o Cruzeiro cair, o cara da máfia.
Daí tá falando pro presidente, ó, sabe que nunca morreu gente, mas vai morrer dessa vez. E o cara, pois é, né, e tal. Ele fala, cara, o Ceni foi uma cagada a gente mandar ele embora, porque depois os caras perceberam que não era problema, cara. Ele queria fazer a coisa certa, né? O Ceni achou o problema. O trabalho, exatamente, o trabalho dele no Cruzeiro, eu acho que não deve nem ser levado em conta, por mais que isso que você falou é verdade. Ele começou a dar um jeito no Cruzeiro, só que os caras derrubaram ele. E vão derrubar o Cruzeiro. Quem vai derrubar o Cruzeiro são exatamente os mesmos caras que derrubaram o Ceni. Assim, eu sou fã do Ceni, cara, achei ele um cara fudido do caralho. Não, mas assim, se você for analisar os trabalhos dele e o jeito que ele quer que o time dele jogue com relação ao jeito que o Atlético monta os times, tem tudo a ver, cara. Vai dar certo, não vai, mas aí ninguém tem bola de cristal pra saber. Então, eu acho que se fechar aqui, nesse momento, sábado, que dia é hoje, pesado? Dia 7 de dezembro. É o nome cotado, é o nome mais próximo. Se fechar, tem tudo pra dar certo, mas pode dar errado, então vamos esperar pra ver. Sobre o Ceni, se quiser saber a minha opinião completa, você entra no programa da semana passada, eu coloquei o meu coração nessa mesa aqui. Fiquei falando 5 minutos, eu fiquei realmente feliz com o meu depoimento aquele dia. Ouviu de novo em casa. Falei muito sobre o Ceni, que eu achava dele, situação do Cruzeiro, do Fortaleza, enfim. Por mim é o nome, acho que o que eu não falei aquele dia, que acho que dá pra acrescentar, é a situação salarial, né? Porque essa semana um dos setoristas do Santos colocou que o que o BKSS pediu pro Atlético era 420 mil e que o Atlético achou caro. E isso me deixa feliz, porque dá a entender que o Ceni vai ganhar bem menos que isso. Acho que é um bom valor pro momento, né? O Atlético deu uma bicuda no teto oferecendo 400 pro Thiago Nunes. Sim. Isso é pra manter um cara que tem um projeto vitorioso de 2 anos. Então tende a ser muito menos que isso. Pelo que a gente já buscou de informação, e também o Ceni tava ganhando 150 mil desde que voltou pro Fortaleza. O Atlético deve oferecer mais que isso, claro, acho justo, mas não vai chegar nos 400. Então acho que vai ficar um equilíbrio bom ali. Eu acho que não passa dos 250. Eu acho que é o máximo que o Atlético vai pensei nesse valor também. Enfim, o Ceni, muita gente fala aí do passado dele como jogador, que até tem essa birra aí e tal, mas ele como jogador, ele também não tem nenhum ar que a gente pode falar da carreira dele, né? Sempre foi muito profissional, sempre defendeu muito ali o time do São Paulo. O que teve foi que o São Paulo teve uma certa rivalidade com o Atlético em algum momento, pela Libertadores. E ele era como o Marcos falou, ele era o cara que encabeçava aquele time, ele era a cara daquele São Paulo. Então é compreensível, cara. O Bruno Lima aqui, que reclamou que a gente não lê, ele comenta daquele fato que o Thiago Nunes falou que o Atlético ia fazer o mesmo investimento do ano passado nesse ano, independente do quanto que ganhasse. Mas assim, cara, na minha concepção, eu acho que o Atlético ele trabalha muito mais com oportunidade de mercado. Então, se surgir um cara que vai ser um pouco mais, ele vai pagar, como foi o caso do Marco Ruben. O Marco Ruben ele foi uma quebra de paradigma com relação a salário no Atlético que nunca tinha tido. O Abner Vinícius. Então a gente fala, o Atlético vai gastar a mesma coisa que gastou na última temporada. Na última temporada o Atlético fez a contratação mais cara da sua história, cara, em 90 e tantos anos. Então assim, a gente fala que gastar a mesma coisa, mas o Atlético gastou bastante dinheiro nesse... Lógico que não adianta a gente comparar com outros times, até caiu no zap aí os salários do Cruzeiro. Se você recebeu isso, é um absurdo, cara, um absurdo. O Manuel, que joga às vezes, ganha 300 conto, que é o teto do Atlético. O Manuel ganha 500 mil, porque 500 mil. Um pouco o Corinthians paga. Isso, 300 mil só do Cruzeiro. Pedro Rocha ganha 750 conto, Fred ganha 1,5 milhão, então o Atlético não vai chegar nesse tipo. Ele vai ter muito mais lá no Corinthians, o Thiago Nunes. Lógico que vai ter. Mas isso não quer dizer que o Atlético não faça investimento. É muito melhor ter um investimento baixo e certeiro do que um alto e errado. Eu posso dar o exemplo do próprio Corinthians esse ano. Quem que você preferia torcer esse ano? Pro Corinthians ou pro Atlético Paranaense? Então é muito subjetivo essa questão de investimento. E até na sonora ali que veio o Paulo André falando, o Atlético vai procurar jogadores jovens que possam se desenvolver nos campeonatos estaduais. Como sempre foi. Desse ano, e como sempre foi e como vem dando certo. Eu brinco aqui, fala do Lucas Prato, porque é um cara que eu queria ver, mas eu tenho certeza absoluta que ele nunca vai vir pro Atlético, porque a pedida salarial dele é muito maior do que o Atlético pode e quer pagar.
Acho que até não é nem a questão de poder. Acho que o Atlético, se quisesse, poderia fazer alguma loucura. Mas a questão vai valer a pena fazer uma loucura, pagar um salário muito acima? Sei lá, hoje eu acho que o mercado é muito inflacionado. Se vocês forem pensar, o Vitinho, que é banco do Flamengo, é um cara que custou 10 milhões de euros. Então um mercado muito inflacionado, é complicado o Atlético querer investir sem ter o mesmo recurso financeiro dos outros times. Exatamente. Acho interessante tudo isso que vocês falaram, no sentido de que dá a entender que o Atlético não vai entrar em grandes leilões, assim, né? Assim, lutar por jogadores que estão com valores reconhecidamente muito acima, né, do que valem. O Abner foi uma exceção, mas porque realmente tinham outros clubes atrás dele, mas o Atlético foi lá e pagou a multa, né, porque podia pagar a multa naquele momento. Mas acho que naquele caso fez sentido, porque é um projeto, né, que é um jogador muito jovem, um jogador que está se destacando por uma posição que o Atlético vai precisar. Hoje tem 2 laterais no elenco que são muito bons, mas ambos já estão estourando a idade aí, né? Então o Abner, ele é o projeto. O Abner vai ser titular do Atlético em algum momento. O Atlético tá projetando isso, mas acho que é muito mais nesse sentido mesmo. O Atlético está buscando mais por oportunidades do que por leilões, do que por grandes investimentos que às vezes não tem tanta necessidade. O Atlético hoje, saindo o Bruno, saindo o Lodge, né, saindo o Marco Ruben, o Atlético hoje, se a gente for pensar, para fechar um elenco competitivo, só falta um atacante, falta um centroavante. O que você trouxer além disso vai ser para aumentar o nível, né? Talvez. Mas pensando no elenco que o Atlético tem hoje, já é um elenco bom. Então não faz sentido você ficar trazendo jogadores que às vezes vão lutar por posição, né? Tem que ter investimento certeiro nesse momento. Tem mesmo. E por falar em oportunidades que precisamos dar, aconteceu aquilo que a gente tinha debatido na última semana. Inclusive eu acho que nenhum de nós apostava nisso, né? Mas aconteceu. Paulo André aproveitou a último jogo na Baixada, a última coletiva, para efetivar o Eduardo nos aspirantes. O Eduardo é um profissional que já trabalhou em diversas funções dentro do clube. É um profissional extremamente qualificado e que nessa reta final pode mostrar seu valor, sua competência. É um jovem, né, como a gente pode perceber, que tem um futuro brilhante pela frente. E a gente conta com ele no ano que vem, dirigindo a equipe que joga o Campeonato Paranaense. Então o Eduardo é efetivado nessa posição para que possa também nos ajudar no Campeonato Paranaense e que possa ser o auxiliar fixo do clube, juntamente com a comissão que chega para nos dar suporte e esse alinhamento técnico e estrutural que o clube traz desde lá de trás, desde o tempo de Paulo Autuori e etc., que a gente vem carregando conhecimento, carregando a metodologia, incrementando, né, e adicionando coisas novas com o Diniz, com o Thiago e agora também com o próprio Eduardo. Então é um profissional com quem a gente conta, acredita e a gente aposta nele para o Campeonato Paranaense. A mãe dele deixou. Cara, eu tenho um desejo muito grande assim que o Paulo André trabalhe no Atlético pelos próximos 30 anos. Tá? Você gosta dele, Pé? Nossa, gosto. Muita lucidez, cara. Eu gosto também. Sobre o Eduardo, basicamente, o Atlético está preparando ele, né? Como a gente falou semana passada, o Atlético está preparando ele para ser o técnico no futuro. É muito novo. E foi o cara ali da metodologia, né? O cara que trabalhava com as categorias de base, participou dessa implementação da metodologia do Atlético. Então, quem sabe aí no futuro não teremos Eduardo Barros, porque como o Paulo André até falou, ele vai ser o auxiliar fixo, né? Então, independente de quem venha como técnico, ele vai treinar no Paranaense e já vai ser a primeira opção ali se alguma coisa der errado. Eu gosto, acho o Eduardo um cara que tem um bom futuro. Aparenta ser um bom treinador aí por esses poucos jogos que ele teve, né? Exatamente. Muito do que a gente trouxe no ano passado também, que a gente não podia ainda pontuar tantas coisas do trabalho dele, porque ele pegou um time pronto, um trabalho pronto e deu continuidade. Teve bons resultados, mas não se sabe até que ponto aquilo é dele ou não, né? Agora a gente vai ter uma ideia melhor desse Paranaense, vai ser um grande teste para ele. Mas eu fico feliz assim, que o Atlético busque alguém que seja do clube, que não faça às vezes um investimento a mais para trazer alguém de fora para treinar os aspirantes. Eu acho que tá tudo certo assim. Fico feliz que ele seja o nome e espero sucesso pro Barros. Show de bola. Vamos ver o que ele falou da oportunidade. Para mim é uma honra
e uma grande responsabilidade. Vocês sabem que nós somos bicampeões do campeonato estadual e vamos montar um elenco que tenha totais condições de brigar pelo terceiro título. De fato, eu tenho pretensões de ser treinador e poder dirigir a equipe de aspirantes do Atlético Paranaense no campeonato estadual me deixa muito mobilizado, motivado e ciente do tamanho da responsabilidade. E independentemente da posição que o clube escolhesse, em que eu atuasse na temporada de 2020, eu iria vestir a camisa e dar o meu melhor, como eu tenho tentado fazer ao longo desses 2 anos de clube. Tá feliz com a oportunidade. Aquilo que a gente tinha falado na semana passada é que ele tinha um outro cargo mais de gerência ali, né, na questão do jogo CAP. Conversamos e questionamos também se não seria cair um pouco de oportunidade, cair um pouco de... Cargo, cargo é a palavra. Mas é isso, cara. Se ele quer ser treinador, eu acho que ele fez a escolha certa. O Atlético, se tem um lugar pra você começar... Vamos pensar aí no Brasil, cara. Um lugar com menos pressão possível. Lógico que a gente é bicampeão e tal, mas assim... É só você não ser um completo retardado que... e não fazer muita cagada. Até o Guanais ganhou, né? Até o Guanais ganhou. Roubou, mas ganhou, né? Tem que botar a galera do time principal. O cara botou o diretor de futebol pra jogar, né? Na zaga pra ele. Literalmente. Mas essa pressão é praticamente zero. A gente comentou... Tem algumas pessoas perguntando sobre o Léo Gomes, sobre alguns jogadores em específico. Eu recomendo que vocês vão ouvir... A gente fez um programa especial sobre a base do Atlético e sobre o Paranaense do ano que vem, com pessoas que entendem muito mais da base do que a gente, inclusive. Então, entre lá, o nome do programa é A Base Vem Como, é o penúltimo programa antes desse. Tem a participação lá, quem tá no Twitter, quem conhece do Base Furacão, né? Que é um perfil específico sobre atletas da base do Atlético. Então, todos os nomes possíveis, a gente comentou lá e os PA falaram... coisas que eu nem sabia que existiam. Beleza? Então, vamos ouvir agora ele falando sobre esse elenco que a gente comentou aí, o que ele vai ter pro ano que vem. Bom, o Paulo falou bem sobre boa parte aí dos jogadores que vão compor o elenco. Fica claro que já existe uma estrutura, jogadores que já conhecem bem as características do jogo CAP. E o desafio vai ser a partir do dia 2 de janeiro, que é o período em que nós vamos ter todos os atletas à disposição, porque hoje já existe um grupo da equipe de aspirantes treinando, que vai sendo abastecido semanalmente por jogadores que estão vindo do mercado, jogadores que estão retornando de férias, jogadores que estavam em outras categorias e vão abastecendo a equipe de aspirantes. Mas é a partir do dia 2 que nós teremos aí 16 a 17 dias para criar uma identidade coletiva, né, que respeite bem a cultura de jogo do Atlético Paranaense e que os jogadores, ao longo aí dessas 2 semanas e meia de trabalho, tenham condições de estrear bem. Não é o período ideal de pré-temporada, mas é um período mínimo que a gente acredita ser suficiente para, na estreia, a gente poder representar bem o nosso clube. Não é o ideal, mas eu acho que é o maior do Brasil, né, o tempo de pré-temporada, porque o Atlético ele já deu... O Halter a gente falou, já faz umas 2, 3 semanas que ele tá de férias. E o elenco já tá treinando. E tem jogadores que não jogaram. Treinando, exatamente. Então são tempos diferentes. Então ele pode ter 14, 15 dias de trabalho, mas o time já tá treinando, então já vai vir um pouco mais montado. Boa sorte pro Eduardo aí, cara. Eu acho que ele é um cara que a gente percebe que ele sabe do que ele tá falando. A gente viu alguns vídeos de jogo ali. Hoje tá foda, cara. Preleção. Todas as palavras. Preleção, cara. Não era essa palavra, mas tá bom. Bastidores é a palavra. Vídeo de bastidores, que ele é um cara que tem o vestiário, então um bom trabalho pra ele. Ele vai ter um ótimo insumo pra conseguir fazer um paranaense bom aí, mas isso é conversa pra mais pra frente. Sim. Só pra completar, o elenco ainda vai ser formado, né? Então, os jogadores estão chegando, estão voltando de férias, então
o que vai começar o Paranaense não necessariamente vai ser o que vai terminar, né? Porque tem muitos jogadores como o próprio Eric, que vai sair de férias agora e vai ter que ter 30 dias pelo menos, Sim. né? Então só na metade dessa pré-temporada, então provavelmente a gente vai ter algumas novidades aí, muitos atletas da base nas primeiras rodadas, depois esses caras que entram de férias mais tarde, Pedrinho, Vitinho, Eric, enfim. O Atlético está se preparando aí, tem muitos nomes, a gente até tentou fechar um time titular aquele dia, né, e não conseguiu. Mas o time que a gente fez era bom, hein? O time que a gente montou. Era bom e tinha um bom banco já também, né? Então o Atlético, acho que para esse próximo ano vai ter o melhor elenco aí de aspirantes. Mesmo aí com assim, eventuais surpresas, né? Como foi o caso do Bruno Rodrigues agora, que a gente não estava esperando que ele fosse sair, mas saiu. Ainda tá faltando o velho que a gente vai recuperar. Tem o velho ainda também, né? Esse tá faltando. Quem será, hein? Quem será o velho? Parece um Cícero por aí. Pô, o Cícero era uma boa, né, cara? Pro time de aspirantes. Sei lá, eu tô curioso pra isso também. Vamos ver. Eu tô sentindo que vai ser um atacante. O Atlético vai trazer um atacante velho. Tipo um Bergson, assim, que a gente vai dizer que o Bergson não é velho, mas ele é mais velho do que o... E daí, se esse atacante velho der certo, ele vai ser o reserva do nosso elenco principal. Pode ser, hein? Reserva do Lucas Prato. Tomara que não venha o meia pra tirar mais uma oportunidade do Matheus Anjos. Mas vamos ver, né? Mas o Atlético não fez isso, hein? O Atlético mandou o Marquinhos embora, que foi que muita gente reclamou durante o ano, e eu ainda asseguro que o Atlético fez o certo, que o Marquinhos não ia ajudar o Atlético. Deus o livre, fez o quê no Vasco? Mas, cara, se você for analisar, eu que fico lendo os comentários do Atlético, outubro os caras estavam pedindo Marquinhos ainda, cara, que tinha sido uma cagada. Absurdo, né? Mas assim, acho interessante a gente torcer pro Atlético, a gente tá ansioso pro Paranaense pra ver essas revelações. Acho que poucos torcedores do Brasil estão ansiosos para o campeonato estadual, como a torcida do Atlético tá esperando aí o campeonato paranaense, que teve novidade de fechamento de transmissão essa semana, né? Dazon, né? Dazon. Vão ser R$400 mil divididos igualmente entre os clubes. Foi o Samir Namur que confirmou isso numa live. Ah, então boa fonte, hein, Marcão? Infelizmente foi o presidente do Curitiba, mas tudo bem, ele confirmou, vale pra todo mundo. Tô brincando. R$100 mil a menos do que o ano passado. Fica, Samur. R$100 mil a menos do que o ano passado, que foi 500 mil pela Globo, e a Federação Paranaense de Futebol abriu mão da parte dela. Então todo mundo recebe 400 mil e vai passar tudo no Dazon. R$39,90, R$39,40 por mês. Salgadinha a assinatura deles. Se você quiser ver o Campeonato Paranaense. Mas pra 3, 4 meses eu acho que dá, né? O primeiro mês é grátis. Então, já tira 40 pila. A gente usou o nosso primeiro mês grátis na Recopa. Então não é mais o primeiro mês grátis. Eu usei. Eu não usei. O que eu fiz? Eu fui assistir em algum lugar. Então daí eu tenho esse mêsinho ainda. Mas é isso, cara. Ótimo ano aí, cara. Queria agradecer muito aos meus dois parceiros aí. A gente teve o ano de estreia do Podtrets esse ano, uma nova plataforma aí da Trets. Ótimas companhias, ótimos debates. Então queria agradecer muito, Marcão, pelo teu ano, e você que é o cara que tá desde o começo comigo, que depois fomos tendo baixas, então. E depois o Belo entrou também para brilhantar e aumentar mais ainda a nossa qualidade. Obrigado, cara, obrigado por esse ano aí, tamo junto, e não esquecer que essa semana aí tem coisa boa. Exatamente, então eu queria agradecer também a Dé, queria agradecer todo mundo da Trets que confiou aí, né, pra gente proporcionar, tentar fazer o melhor possível para vocês, tentar trazer debates, falar mais de futebol, né? Trazer outras questões, claro, mas falar bastante de futebol, trazer variedade no microfone, acho que foi uma coisa que a gente conseguiu, né? Trazer bastante gente para falar aqui, veio setorista, veio comentarista, veio... Temos que trazer mais, hein? Faz um tempinho que a gente não traz algum... Não tem como trazer sempre, né? Mas a gente conseguiu trazer algumas pessoas bem interessantes esse ano, e acho que tende a melhorar todos os anos, né? Ano que vem vocês já vão ter coisas novas, já penso em alguns formatos diferentes pra gente fazer aqui mais dinâmico. E não se esqueçam, segunda-feira tem um lançamento, né? Segunda tem um lançamento aí de um produto diferente, é um podcast também diferente pra vocês. E tomara que vocês gostem, vão ser 4 episódios e 1 ano da Sul-Americana, é isso. Um abraço pro meu pai, o último programa não podia faltar, tamo junto. Estaremos no Papo de Crack segunda-feira. Segunda-feira, 11h30, Papo de Crack, quem quiser ouvir, estaremos na Transamérica, vamos falar sobre esse projeto bom aí do Marcão. Valeu, Gabriel. Valeu, pessoal, foi muito bom estar aqui desde o começo, fiquei muito feliz de poder vir aqui no Podtrets, acho uma maneira legal de falar aí com o público do Atlético, e tivemos ótimos debates, ótimos programas, então agradecer aí o Adé pelos convites desde sempre, também pelo Marcão, que foi uma grande companhia aqui nesses sábados. Pessoal aí que nos acompanha, muito obrigado por fazer o nosso projeto
ser possível, né? Pra gente poder continuar sempre, o pessoal sempre comentando, ajudando, reclamando, mas tá aí sempre junto com a gente. Então, abraço todo mundo, mais um ano vitorioso do Furacão. Esperamos que no próximo ano nós tenhamos um clima leve novamente aqui no Podtrets, que as coisas deem certo. Foi bom, né? Porque foi muito bom poder vir aqui motivado, sabendo que o Atlético era campeão, né? Então abraço aí pra todo mundo e até o ano que vem estaremos aqui. Só mais uma coisa, antes que você esqueça, semana que vem tem festa da Trets. A festa da Trets, exatamente, dia 14 de dezembro. 14? Tô falando merda. Sabadeira aí, cara, a gente vai fazer uma festa lá no Peso na 24 horas. Tá todo mundo convidado pra você comprar o teu passe aí que dá direito a... A gente vai ter 150 litros de chopp. Perguntaram se é 150 litros de chopp por pessoa. Não, não é. É pra todo mundo dividir esses 150 litros de chopp. Acho que eu nem vou, velho. À vontade. E comida de boteco à vontade, também open bar e open food. A gente vai fazer umas lives lá, então... estão todos convidados, cara. 50 pila é um preço bastante razoável aí pra você comer o quanto você puder e tomar o quanto você puder e conhecer a gente, conversar sobre o Atlético. A gente vai colocar nas TVs lá os jogos da Sul-Americana pra gente relembrar aí um ano dessa conquista. Vamos colocar também o podcast lá pra galera ouvir e faremos uma live lá também no Facebook, né? Gravaremos o Trets também, de lá o Trets número 200, cara, Trets TV número 200 vai ser gravado nessa festa. Então se você quer participar, se você quer conversar com a gente, se você quer beber uma beira, comer uma comidinha de boteco, 50 pila pra comprar, você vai no nosso Instagram, tem o nosso link da nossa bio, é direto para você comprar, direto pela internet, você consegue fazer em quantas vezes você quiser, ou procure os posts aí nas nossas redes sociais. A gente postou tanto no Face, quanto no Twitter, quanto no Instagram, então procure o post que o link tá lá. A gente vai postar o link de novo durante a semana para você que tá ouvindo nos agregadores. Vamos, cara, então estão todos convidados, que vai ser uma festa bem legal, beleza? Muito obrigado por esse ano de Podtrets. Como eu falei, é um formato novo que a gente apostou e o feedback de vocês está sendo muito legal. A gente vai continuar sempre melhorando, sempre fazendo o possível para passar tudo sobre o Atlético Paranaense para vocês, beleza? Mais informações sobre contratações, mercado do Atlético, a gente vai gravar vídeo do DIF, aí cobrem o Furlan, você que tá no Twitter agora, vai lá, manda pro Furlan e fala, e o DIF? E vamos postar no site trets.com.br. Todas as nossas redes sociais são /TretsOficial, então entre Twitter, Instagram, Facebook. E acompanhe aí, porque esse ano de dezembro tende a bombar o nosso site de informações. A gente fica aqui nesse ano no Podtrets, mas nas primeiras semanas de janeiro já vamos voltar para falar sobre o aspirante com vocês. Beleza? Muito obrigado, galera, mais uma vez. Até ano que vem e tchau! Pacundê e portal Trets.com.br apresentaram Podtrets. Valeu, galera do Face. Deus abençoe vocês aí e até a próxima. Valeu.